Olá, aqui é a Helga. O Vaticano está em crise. Pede fechar todas as contas externas e mandar todo o dinheiro para a APSA. Este é um artigo publicado no dia 7 de julho no blog Stillum Curie de Marco Tosatti, o vaticanista italiano. E diz assim: caros amigos e inimigos de Stillum Curie, recebemos uma carta que o prefeito da Secretaria de Economia e Finanças, Juan A. Guerrero, enviou aos chefes de todos os departamentos do Vaticano, especialmente para pedir que fechem todas as contas externas atuais dos vários dicastérios e escritórios e transfiram o dinheiro preservado nessas contas para a APSA, Administração do Patrimônio da Santa Sé, que é administrada pelo ex-secretário da Conferência Episcopal Italiana, Bispo Nunzio Galantino, e pelo bispo Gustavo Zanchetta. Zanchetta é o bispo protegido pelo Papa Bergoglio, que está sob investigação na Argentina por suposto abuso sexual de seminaristas e que é criticado por sua gestão financeira da Diocese de Orano, da qual fugiu de repente apenas para reaparecer em Santa Marta. Aqui está a carta. E então, Marco Tosatti coloca à disposição dos leitores de seu blog Stillum Curie a carta a qual ele teve acesso. Secretariado para a Economia. Aos chefes dos dicastérios, aos chefes de entidades e órgãos da Santa Sé, ao presidente do Governorato do Estado da Cidade do Vaticano. Do Vaticano, 8 de maio de 2020. Reverendíssima Eminência, Reverendíssima Excelência, Reverendíssimo Monsenhor, Egrégio Doutor, escrevo isto após a reunião interdicasterial de 4 de maio, presidida pelo Santo Padre, que abordou as implicações econômicas e financeiras para a Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano, decorrentes da emergência do Covid-19. Após o processo de consulta do grupo de trabalho, composto pelos superiores da Secretaria de Estado, do Conselho para a Economia, da Secretaria para a Economia, da Administração do Patrimônio da Santa Sé, da Congregação para a Evangelização dos Povos e do Governorato do Estado da Cidade do Vaticano, no contexto da referida reunião, foram discutidas outras medidas econômicas a fim de fortalecer a posição financeira geral nesta conjuntura econômica particularmente negativa. Tendo considerado as determinações que surgiram e tendo informado a autoridade superior, peço agora que seja possível implementar o que foi estabelecido em relação à gestão da liquidez de cada entidade. Mas, particularmente, peço gentilmente o seguinte: manter os fundos na APSA, evitando transferi-los para outras instituições financeiras, exceto para fundos destinados e vinculados a atividades, projetos ou doações específicas. Transferir para a APSA qualquer liquidez presentemente em contas correntes com instituições financeiras externas. Transferir para a APSA qualquer liquidez em contas correntes no IOR. O IOR, para quem não sabe, é o Instituto para as Obras de Religião, comumente conhecido como Banco Vaticano. Sigo. Quando for necessário manter um depósito no IOR ou em outros bancos, vejam como o IOR é um banco, diferentemente do que chegou a dizer e continua afirmando um certo youtuber brasileiro que diz que o IOR não é um banco. O IOR é conhecido como o Banco Vaticano por antonomasia e não existe só ele como banco. Também a APSA é considerada um banco, como se depreende desta carta que eu leio. Volto um pouco para repetir a oração inteira para que se compreenda o que eu digo, que o IOR é um banco, assim como
a APSA também é considerada um banco. Transferir para a APSA qualquer liquidez em contas correntes no IOR, quando for necessário manter um depósito no IOR ou em outros bancos para necessidades operacionais, peço gentilmente que comunique isto a esta secretaria o mais rápido possível. A Secretaria para a Economia permanece à sua disposição para qualquer esclarecimento necessário. Agradecendo sua atenção a esse assunto e aproveitando esta ocasião para oferecer-lhe meus mais amáveis cumprimentos, Juan A. Guerreiro, S.J., prefeito. E então comenta Marco Tosatti. Segundo vários especialistas em finanças do Vaticano que nós consultamos, o motivo desta carta, que parece não ter sido recebida com grandes sorrisos pelos chefes dos diferentes dicastérios, indica uma coisa acima de tudo, que a Santa Sé tem uma necessidade desesperada de liquidez. E como é a APSA que paga todos os salários dos funcionários do Vaticano, a necessidade de fundos é imprescindível. Vejam aqui, a APSA paga todos os salários. Repito, a APSA é considerada também como um banco na estrutura financeira do Vaticano. Entre outras coisas, continua Marco Tosatti, observou-se que muitos órgãos da Santa Sé têm contas em outros bancos que não a APSA e o IOR. Pela terceira vez, quem me escuta vê que o IOR é sim um banco. E, como eu disse anteriormente, a APSA é um banco. De outra maneira, Marco Tosatti não estaria dizendo as coisas desta maneira. Volto. Entre outras coisas, observou-se que muitos órgãos da Santa Sé têm contas em outros bancos que não a APSA e o IOR. E então, Marco Tosatti explica. IOR, o Instituto para Obras Religiosas, de cuja conta, no entanto, nos dizem que não se pode fazer transferências. Entre outras coisas, observou-se que muitos órgãos da Santa Sé têm contas em outros bancos que não a APSA e o IOR, o Instituto para Obras Religiosas, de cuja conta, no entanto, nos dizem que não se pode fazer transferências, que são necessárias, por exemplo, para órgãos como a Livraria Editora Vaticana, LEV, que cuida das publicações. Eles estão procurando entre as almofadas do sofá e as poltronas para encontrar o dinheiro que caiu de seus bolsos, brincou um dos especialistas que consultamos. Certamente, o fechamento dos museus do Vaticano em fevereiro devido à crise do Covid e sua reabertura ainda somente parcial, não há rios de turistas como no passado, foi um duro golpe para a receita normalmente gerada pela bilheteria dos museus vaticanos e, portanto, para a liquidez da Santa Sé. Mas, além da hipótese de uma enorme crise de liquidez na APSA, há também a hipótese de um projeto estratégico muito mais amplo, e isso não exclui de todo a primeira razão. Um dos especialistas que consultamos levanta a hipótese de que estão pensando em fechar o IOR e fazer da APSA a única instituição financeira. Vejam, pela quarta vez, a APSA é como um banco. Acabo de dizer aqui, instituição financeira, como o IOR também. Banco e banco são bancos. Um dos especialistas que consultamos levanta a hipótese de que estão pensando em fechar o IOR e fazer da APSA a única instituição financeira da Santa Sé, uma hipótese que já foi ventilada há cerca de 10 anos. Se todas as entidades e instituições da Santa Sé retirassem seus fundos depositados no IOR e os transferissem para a APSA, a única coisa que restaria no IOR seriam, provavelmente, contas não oficiais. Isto poderia significar o desejo de colocar o que é transparente na APSA e deixar o resto para o IOR. Em termos técnicos, isso significaria distinguir e executar o banco bom do banco mau,
A Santa Sé manteria o banco bom e o banco mau poderia ser vendido, por exemplo, a um banco suíço ou luxemburguês. E assim termina este artigo, traduzido para o inglês do italiano por Giuseppe Pellegrino, publicado originalmente, repito, no blog de Marco Tosatti e que eu traduzi do inglês para o português para publicá-lo no meu canal Desde Espanha. Vemos aí que realmente o Vaticano está com problema de liquidez. Como bem diz o título do artigo aqui no blog de Marco Tosatti, o Vaticano está em crise e orienta o fechamento de todas as contas externas, colocar todo o dinheiro na APSA, Administração do Patrimônio da Santa Sé. Recentemente, eu trouxe um artigo também de Marco Tosatti para o meu canal, mostrando como o Vaticano está realmente necessitado de financiamento e parece que o Vaticano recebe bilhões em subornos da China em troca de silenciar as atrocidades do PCC aos católicos chineses. Supostamente, e digo supostamente, porque essa foi uma acusação dos Estados Unidos contra o Vaticano com base em uma denúncia de Guo Wengui, fundador e líder da revolução em Hong Kong, acerca de subornos do Partido Comunista Chinês ao Vaticano no valor de 2 bilhões anuais. Denúncia que chamou a atenção de uma política do Partido Republicano dos Estados Unidos que pretende exigir que a Santa Sé revele o acordo secreto que fez com Pequim em setembro de 2018. Se você quer receber mais notícias como esta, acompanhe-me no Twitter, canal Desde Espanha, @desdehelga. Também no YouTube, canal Desde Espanha e canal Limes Germânicos. No Telegram, canal Desde Espanha e canal Limes Germânicos. Links para todas essas redes sociais na descrição deste vídeo.